Muito bom dia, sejam bem-vindos ao 5º Fórum de Discussão do Colégio Senhora de Fátima. Hoje nós vamos estar abordando um tema sugerido pelo TEL, que é um comparativo entre a escola de ontem e a escola de hoje, em homenagem aos 70 anos da escola. Estamos recebendo aqui duas Maria Luísa, a ex-vice-diretora, também professora, que dedicou a vida dela e a maior parte à educação. Ela é formada em Ciências Sociais pelo INESP. E estamos recebendo também a aluna Maria Luísa do 3º ano, que vai falar sobre essa escola de hoje, a vivência dela na escola, apresentando este fórum. Gabi, Rebeca e na discussão o Theo. A palavra começa aí com a Rebeca. Bom dia, primeiramente eu desejo a vocês duas por estar aqui e vou poder apresentar esse convite e a pergunta vai direcionada para a nossa vice-diretora. Maria Luísa. Como você avalia o ensino na época em que você atuava na direção da escola? Primeiramente, bom dia a todos. Foi um prazer voltar aqui na escola. Estive aqui alguns dias atrás, na festividade dos 70 anos. E é sempre um prazer voltar aqui na escola, que é a escola do meu coração. Estou vendo aqui a Maria Luísa do meu lado, que estava aqui na 6ª série quando eu me aposentei. E ela me lembrou agora da homenagem que fizeram para mim quando eu saí da escola. Bom, a pergunta é, como eu avalio o ensino na época que eu atuava como vice-diretora e atualmente, né? Bom, eu comecei na vice-direção em 2004, quando a escola ainda era no prédio antigo. E fiquei na vice-direção de 2004 a 2018, com exceção do ano de 2008, por um período que eu retornei só para a sala de aula. Então eu atuava como professora e como vice-diretora. Dois cargos, né, bastante relevantes e de muita responsabilidade. Bem, a primeira coisa que eu estou observando aqui, não só em relação ao ensino, mas a questão da parte física. Estou vendo que o mobiliário está novo, né, mais aconchegante, né, Maria Luísa? As cadeiras estão mais macias, bonitas, a escola mudou bastante, nós temos mais ventilação e a parte da tecnologia, muita coisa mudou. Isso aí é bom. A parte educacional, a parte disciplinar, a parte de conteúdos, a forma como ministramos as aulas antes e agora, mudaram em alguns aspectos. Eu coloco como relevância a questão curricular, que houve grandes mudanças. Quando eu comecei, nós não tínhamos ainda o ensino de 9 anos. Então, houve algumas mudanças de lá para cá. O ensino médio também mudou muito. Algumas disciplinas foram inseridas, outras foram abolidas e incorporadas em outras disciplinas afins. A maneira como lidar com os alunos mudou bastante também. Os alunos de hoje eles já chegam na escola com mais informação. A tecnologia tem dado essa oportunidade a todos. Então o professor ele tem que buscar mais, ir mais além, que a ansiedade do aluno é muito maior. Eu vi que tem algumas outras questões a respeito de visão, então eu acho que a resposta cairia melhor nas outras questões que vêm por aí. Mas a questão disciplinar, né, ela sempre foi um problema na escola, em todas as escolas. Independente se seja escola particular, se seja escola pública, se seja escola municipal, a questão disciplinar sempre foi um problema. Se isso insere na pergunta que você me fez. Isso também eu vou responder depois, né, quando a gente for falar da questão da disciplina. Como a gente contorna isso, como a gente tenta buscar mais perspectiva, mais visão, mais interesse. Então a questão sempre foi essa. Querer também trazer a família para a escola, isso sempre foi um objetivo da escola, da educação. E quando a gente tem aliado os pais à escola, o funcionamento é muito melhor.
Então a gente tem um apoio muito maior, tem um apoio pedagógico, né, tem o apoio da direção da escola e todo um contexto que vai nos ajudar e a colaborar para um resultado maior. Então eu acredito que sim, teve mudanças, como eu coloquei, né, falei da parte física um pouco, e essa parte do currículo, que aumentou o número de horas, aumentou a maneira como o professor trabalha, até a escrita do professor foi mudada, quando foi inserido o diário, né, online, que antes era tudo manual. E está respondido? Gente, bom dia. Bom dia. A minha pergunta é muito minha pergunta é, como você lidava com os alunos desinteressados ou indisciplinados? Ai, os alunos indisciplinados, tem algum aqui? Desinteressados, tem algum aqui? Bom, como eu falei anteriormente, a questão da disciplina sempre houve nas escolas. Então vamos falar primeiro dos alunos indisciplinados. Primeiramente, eu tentava conversar com o aluno, né, de uma forma direta, né? Maria Luísa está aqui, não sei se ela pode aprovar ou não o que eu fazia. Eu gostava muito das vezes de não falar aqui na frente, ô João, cala a boca, faz isso. Não. Eu gostava de ir à cadeira do aluno, bem baixinho, né? E falava com ele, olha, o que está acontecendo, está incomodando, vamos fazer isso ou aquilo. Bom, era a primeira tentativa. Não deu certo? A gente passava para os quesitos que são, né, até hoje, inseridos dentro do regimento escolar. Porque a gente não podia, né, ultrapassar aquilo que estava prescrito na escola. Então, quais eram esses quesitos? Primeiramente, uma advertência verbal, né, falava com o aluno, bom, não deu certo? Uma advertência escrita, ainda existe hoje? O famoso caderninho, ele é preto ainda? Não. Era um caderno, né, desse de escritas, onde a gente ali colocava o ocorrido. Normalmente se fosse uma coisa relevante, claro. Então, na terceira advertência, caso a questão persistisse, aí a gente já passaria para chamar os pais, chamava a supervisão, e se o caso fosse realmente muito grave, a gente às vezes tinha que pedir a ajuda do conselho tutelar, quando era um assunto, uma questão bastante extremista. Então a questão disciplinar, eu acho que ela vai continuar sempre. Que é uma questão que vem não só do aluno que chegou em casa, que chegou na escola. Às vezes um problema que ele está trazendo de casa, da sua educação, do seu grupo de amigos, da maneira como ele lida com os problemas. Então tem muita coisa que está por trás dessa indisciplina. O importante é a gente descobrir o que está fazendo o aluno agir daquela forma. Então, muitas das vezes, se a gente descobre qual é o problema, às vezes está com um problema pessoal, que ele não consegue resolver sozinho, e aí ele extravasa aqui na sala de aula, às vezes é mal educado, responde, chega às vezes até a agredir um colega. Então, se a gente descobrir o que está fazendo com que ele está agindo dessa forma, é um passo para a gente ajudar a resolver o problema disciplinar. Ou então, o professor também mudar sua metodologia. De repente, a forma como ele está ministrando suas aulas não está transmitindo tanto interesse. Então, vamos rever isso. Vamos ver o que está dando certo, o que não está. Qual seria o assunto que os alunos mais gostariam de discutir? Se eu estou dando aula de história, vamos pegar um momento, o que está acontecendo? Israel-Palestina, vamos discutir, vamos ouvir a opinião deles, olha o que você está vendo pela TV, pelas redes sociais, o porquê da questão. Então, eu acho que isso traz bastante interesse para os alunos. A outra pergunta é a questão do desinteresse, certo? Bom,
O desinteresse está muitas vezes ligado na questão de uma falta de informação, né? Às vezes é difícil falar de um assunto aqui, né, durante as aulas, seja ela história, geografia, que era a minha área, a filosofia ou a sociologia, e que o aluno não tem a menor noção do que está sendo falado. Então ele vai perder realmente o interesse. Então a forma como eu buscava isso era alternando a maneira de dar as aulas. Não era todo dia aula expositiva. Cada dia tinha uma forma diferente de expor o assunto, né, que era planejado para aquele dia. E essa falta de interesse também é uma questão que vai sempre haver, não só na escola, mas no trabalho, na vida no dia a dia. Então a gente tem que buscar metodologias diferenciadas, interesse dos alunos e assim tentar ter um resultado maior. Respondi? Bom, eu vou começar agora a discussão, né? Gostaria de saber da nossa ex-vice-diretora quais matérias ela considera importantes e que fazem falta nos dias atuais nas escolas. Como a senhora disse, matérias foram retiradas, algumas adicionadas. Qual a senhora acha que eram importantes e quais não eram? Bom, ainda sou daquela época que tinha muitas matérias, né, que hoje já não existem mais. Por exemplo, não estou falando que essa deveria voltar, não, mas só um contexto para vocês. Eu não sei nem se vocês sabiam que esses conteúdos existiam. Era Educação Moral e Cívica. Era um conteúdo que tinha quando eu estudava. Depois que eu comecei a trabalhar, ele já tinha sido excluído, assim como OSPB, que era a Organização Social e Política do Brasil. Esses conteúdos, eles foram excluídos, mas eles foram incorporados, de uma certa forma, na história, na geografia, na sociologia, que eram temas políticos, temas sociais, temas que poderiam ser discutidos dentro da história, dentro da sociologia, problemas sociais, as questões cívicas. Então, eles foram retirados, mas foram incorporados a outras disciplinas. Nós tínhamos também a educação artística. Era difícil trabalhar com a educação artística, principalmente devido à qualificação de professor, devido à falta de valorização do profissional e à falta de valorização do conteúdo por parte também dos alunos. Esta disciplina também foi excluída e depois foi inserido artes, que era trabalhado no ensino médio. Vocês ainda têm artes? Sim. Sim, né? Então a arte, eu acho que é uma disciplina bastante importante e que ela sim, eu acho que poderia ser retomada de uma forma, eu diria, repaginada, né? Porque muitas das vezes, há muito tempo atrás, quando existia educação artística, os alunos achavam, não, era só colorir figurinha, desenhar, né? Então havia um desinteresse muito grande. Então eu acho que artes poderia sim ser uma disciplina que poderia voltar para o ensino fundamental, mas de uma forma diferente, mais de uma forma também de trazer o conhecimento da arte, principalmente da arte brasileira, né, para os alunos, para que haja uma maior valorização da questão artística, tanto na pintura, quanto na música, quanto em qualquer modalidade de arte. Eu acho que nós estamos precisando de resgatar a valorização artística. A gente tem visto muita coisa sendo depredada, né? Muitas artistas que não têm valor. Eu já fui aqui a vários eventos artísticos, né, que foram muito bem preparados. Vamos falar no âmbito de Santo Antônio do Monte. Nós temos verdadeiros artistas, seja na música, seja no desenho, na arte gráfica, e que às vezes na apresentação não tinha público, tudo vazio. Quantas vezes vem grupos de fora para apresentação aqui de teatro, de dança, e não tem muita valorização. O público não comparece como deveria
né, para valorizar. Então, eu acho que através da educação da arte, e essa questão poderia ser mais valorizada, os alunos poderiam ter maior consciência dessa questão artística. Eu não me esqueço de um aluno que eu tinha no terceiro ano, né, nos últimos anos que eu fui vice-diretora e professora, onde um dia eu, folheando o caderno dele, eu vi desenhos fantásticos. Aí ele me mostrou, nós fizemos um dia uma visita às faculdades, e ele voltou e disse: eu estou cada vez mais certo de que o meu dom, o que eu mais quero é a questão da arte. E ele foi longe. Então, eu acho que isso desperta muito nos alunos, né, o seu interesse. Quem sabe de uma forma diferenciada, não para ficar colorido, é claro, né? Vai trazer maior interesse. Bom, e eu gostaria de saber da Maria Luísa Arruda, né? Se ela acredita que o ensino médio atual atende às necessidades dos alunos com a sua visão. Você acha que atende? Você acha que tem que melhorar? Sempre há algo para melhorar, né? Convenhamos. Mas o que você acha que melhoraria? Assim, a respeito do novo ensino médio, eu até não posso opinar muito sobre, porque eu não cheguei a passar por ele, né? Como eu no terceiro ano, eu não vou passar por ele. Mas pelo que eu estou vendo por alto, na minha opinião, se fosse para mim, iria me prejudicar um pouquinho em questão de vestibulares, porque eu acho que diminuíram muitas matérias que, para mim, eu considero muito importantes. Por exemplo, português, matemática, que, sim, são o foco de matérias principais, se for para a gente olhar, né? Todas são muito importantes, mas eu acho que fez um pouquinho de falta, sim. Claro, as novas matérias, elas vão adicionar muito, né? Vocês estão completamente tendo um conhecimento maior que o nosso. Mas eu acho que vai deixar um pouquinho a desejar nessas questões das matérias principais mesmo. Porque acaba que o restante cai, mas não cai 100% em vestibulares. Então, para mim, vai fazer um pouquinho de falta, eu penso para vocês. Na questão do nosso conhecimento e em questão de vocês, vai dar um pouquinho de diferença, mas eu acho que ainda dá para continuar, né? Agora, a questão das matérias do meu ensino médio que eu vivo hoje, para mim, eu acho que assim, não estão deixando a desejar, sabe? Claro, a gente passou pela pandemia, por exemplo, eu passei pela pandemia no 9º ano, então assim, é um ano que fez bastante diferença hoje, assim, prejudicou muito a gente. No 9º ano, da passagem do 9º ano para o primeiro, isso prejudicou muito a gente, então a maioria das coisas que os professores falam, isso que vocês viram no 9º ano, a gente fala, não teve no 9º ano. Aí, assim, prejudicou um pouquinho, mas até que está dando para recuperar. Eu acho que precisa de um pouquinho mais de esforço, sabe? Tanto dos alunos quanto talvez dos professores, nessa questão de melhorar um pouquinho. Mas em vista do que foi, do que a gente passou na pandemia, eu acho que a gente está conseguindo recuperar bem sim. Apesar que foi muito tempo perdido, mas a gente está conseguindo recuperar sim. Então acaba que as matérias agora a gente ficou um tempinho sem professor de português, né? Que estava um pouquinho de falta. Mas agora a gente está tentando recuperar o tempo que a gente ficou sem. E, assim, fazendo de tudo para conseguir pegar a matéria que a gente perdeu mesmo. Então, eu acho que as matérias que a gente está tendo, igual, completando também a Luísa falou, a questão da arte, pelo menos no terceiro ano, a gente está, assim, recebendo bastante conhecimento de matérias de arte mesmo, porque, igual ela falou, eu lembro que no sexto ano, realmente, a arte era isso, era colorir, era desenho pontilhado, né? Era, não vou lembrar falar tudo, mas era basicamente isso. Falava artes, a gente já pegava o caderninho de colorir, ele era até aquele caderno branco, aquele que a gente usava deitado. Mas hoje em dia a arte tem outro contexto pra gente, já é matéria mesmo, é prova que a gente tem que estudar mesmo para conseguir fazer, sabe? Não é mais aquela questão de, só vou colorir, pronto. Pelo menos no terceiro ano, assim, não tá deixando a desejar. Então eu acho que, como você disse, sempre dá para melhorar um pouquinho, mas por enquanto eu acho que tá, assim, muito bom isso. Muito obrigada. Bom, eu quero abrir a primeira discussão agora, realmente, Maria diretora, que é que você faça um balanço sobre sua visão dos alunos e você. Como você vê as aulas no ensino médio de forma geral? Estendendo questionamento aos alunos da discussão. Se você
você vê de maneira geral e tudo mais? Você... A questão da visão. Sim, sua visão. Sobre os alunos também. Bom, essa questão de visão, né, de percepção, o que eu quero, né, o que eu vou ser, qual a minha aptidão, isso é complicado, né? Até mesmo para nós, né, adultos, se nós vamos mudar, né, de um setor, abrir um comércio, né, mudar de profissão, tentar algo novo, é difícil, né? O mercado está muito competitivo, as perspectivas, né, estão muito complicadas. É difícil de você ser assertivo. Então, para os alunos, eu vejo, assim, fazendo essa comparação, da mesma forma é complicado. Vocês vêm, né, desde o início que ingressaram na escola, sendo preparados, estudando, vendo conteúdos, mas é difícil passar. Quando eu crescer, eu vou ser isso. São raros os alunos que já desde pequenos já têm uma aptidão, né? E já sabem, não, eu gostaria de ser isso, porque eu gosto disso. Então, realmente é difícil. Quando fala assim, não, mas está muito complicado dar aula, os meninos não têm visão nenhuma de futuro, mas o futuro também está muito incerto, não é mesmo? Mas vocês têm que buscar aquilo que vocês têm mais aptidão. Você gosta de matemática? Você gosta de física, de química? Então, quem sabe você vai buscar as exatas, né? Vai buscar uma engenharia, uma administração, uma economia. Hoje em dia tem, assim, muita opção, né? Isso. Cada dia tem um novo trabalho, por assim dizer. O mercado de trabalho está muito amplo. Então, é por isso que está difícil o aluno direcionar para que área ele vai. Hoje vocês têm a facilidade, vocês visitam faculdades, né? Visitam faculdades, então vocês já têm um contato maior com cursos, como eles são ministrados, as matérias que tem, o mercado de trabalho, como ele está, né? Mas o mais importante é a sua aptidão. Não adianta você querer ir para uma área que você não tem aptidão nenhuma. Principalmente, além de aptidões, você tem que buscar também a felicidade. Não adianta você ingressar numa área somente para você ter retorno financeiro se você não está feliz. O mais importante é você estar feliz, você ter conseguido chegar onde queria, mesmo que o salário não fosse o suficiente, não fosse aquilo que você almejasse, né? Hoje em dia acaba acontecendo muito isso, né? Pessoas assim, ingressam em faculdades e acabam largando no meio. Isso. Até mesmo porque está mudando em si o mundo, né? Por causa da amplitude do trabalho, né? Também por causa, talvez, por pais que não vejam essa mudança e queiram fazer com que o filho ingresse em algo, até mesmo o filho tem, vou ingressar nesse aqui para me dar dinheiro. Aí chega assim, na metade do caminho, pô, isso aqui, eu não estou gostando disso, não me representa, não é algo bem o que eu queria, né? Não é como eu imaginei, não é algo que me agrade. Então, hoje em dia, é bem complicado isso também, né? Completando aqui, eu percebo, eu não sei se hoje está acontecendo isso, mas muitos alunos desistem no meio do caminho, porque eles veem um retorno financeiro maior em profissões informais, né? Ainda tem essa modalidade, né, de viajar, né, de vender produtos, que às vezes traz um retorno financeiro maior, embora tenha muitos riscos. Então, muitos alunos desistem no meio do caminho por achar, né, que ele tem um retorno maior financeiro em outros tipos de trabalho, a não ser aquele que ele estaria formando e trabalhando no mercado. É uma pena, porque esses determinados trabalhos que a gente vê são passageiros, né? Uma hora o mercado está bom, ele ganha muito dinheiro, depois cai, ele perde, e a sua formação, como ficou? Ele vai procurar um trabalho, por exemplo, um estágio no banco, precisa de ter no mínimo um ensino
o segundo grau completo, pelo ensino médio, ele não tem. Então fica difícil. E aí ele acaba caindo no subemprego, né, com salários irrisórios, e às vezes doando muito de si, e não está trazendo nenhum retorno pessoal, não está feliz. E eu acho que o ensino médio vocês têm que ir até o fim, e de preferência continuar além dele. Né? Que eu acredito, mesmo que você não vá profissionalizar naquela área que você atuou, você pelo menos tem a formação. Você vai ter conteúdos que futuramente você pode transmitir aos outros, quem sabe até aos filhos de vocês, né? Se vocês tiverem filhos e quiserem, é uma forma de ajudá-los também a ter novos conhecimentos, ajudar os conteúdos e levá-los, né, para uma nova perspectiva de futuro também. Bom, vou começar novamente. Como você lidava com a pressão de ensinar uma grande quantidade de informações em curto espaço de tempo? Bom, a questão curricular é complicada, porque a gente sempre teve parâmetros para seguir, né? Nós tínhamos o CBC, que ele já vinha pronto do governo, e nós tínhamos que trabalhar ali dentro dele. Então, muitas das vezes eram conteúdos que não faziam parte da realidade dos alunos, mas que nós tínhamos que trabalhar com aqueles conteúdos. Então, o que a gente sempre fez? Não fugir do CBC, que é o currículo que a gente tinha que seguir, porque ele era obrigatório e também nos dava um parâmetro para direcionar as nossas aulas. Mas sempre inserir também assuntos do momento, questões que estão acontecendo no mundo, a realidade também que está acontecendo na cidade, na região. Então, o que a gente fazia era o seguinte: